noite. O tema da palestra dessa noite é a influência dos espíritos em nossa vida. Isso é um assunto que é tratado lá no Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. E eu tenho curiosidade, quem é que já leu esse livro aqui? Por favor, queira sinalizar. Tá, obrigado. Bem, nesse livro dos Espíritos, questão 459, existe a seguinte pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Vejam bem a resposta. De ordinário, ou seja, no mais das vezes, o comum que acontece é que eles estejam nos dirigindo. Eu não sei, eu quero crer assim que possa ser até um exagero, né? Porque eu acho que nós temos aquilo que se chama livre-arbítrio, e não quero crer que a maioria de nós esteja alienado do livre-arbítrio e esteja agindo no seu dia a dia como se fosse uma marionete, né? Manipulada, sabe-se lá por quem. Mas é o que os espíritos nos ensinam. De ordinário são eles que vos dirigem. Coloca ainda mais o codificador. Essa influência é permanente e os que não se preocupam com os espíritos, ou nem mesmo creem na sua existência, estão expostos a ela como os outros, e até mais do que os outros, por não disporem de meios de defesa. Ou seja, o desconhecimento não serve nesse caso, né, para a pessoa não ser afetada. Ao contrário, se ela desconhece, ela está mais à mercê, que não sabe que pode procurar ajuda, que pode fazer algumas coisas e evitar outras para não ter essa influência. Seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, estão constantemente ao nosso redor, nos acompanham, nos veem e observam. Intrometem-se nas nossas reuniões, procuram-nos ou evitam-nos, conforme os atraímos ou repelirmos. Assim, todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos sujeitos à influência dos espíritos desencarnados. Isso, colocando de outra forma, é uma lei. Nós coabitamos com os espíritos, e nós somos espíritos. Veja bem, às vezes a gente faz essas classificações assim e diz os espíritos como se nós não fôssemos. Não, nós somos espíritos e coabitamos os mesmos espaços. O que, na verdade, que nos separa? Na verdade, no meu modo de ver, a única coisa que nos separa é a vibração. Nós estamos vivendo a nossa consciência num nível de vibração que outros espíritos que estão desencarnados não estão. Então, nós não conseguimos, vê-los, nós não conseguimos sentir de alguma forma, porque eles não estão na nossa vibração. Só para vocês entenderem, uma vez eu vi um episódio daquela série Jornada nas Estrelas que me chamou a atenção. Começou a acontecer um monte de coisa na nave esquisita, né? Aparelhos começaram a falhar, sei lá, muitas coisas esquisitas. E eles fizeram de tudo para descobrir o que estava acontecendo e não descobriram. Até que o seu Spock, né, tinha que ser ele, um dia estava mexendo lá no som e ele rodou o som que era gravado da nave, no interior da nave, numa frequência muito baixa, ou seja, numa velocidade muito baixa. E aí ele notou um ruído, um som. Então o que acontecia? Existiam seres naquela região que eles estavam passando que vibravam, que existiam numa frequência muito maior do que a deles, muito mais alta do que a deles, e que de alguma forma atrapalhavam os instrumentos e as coisas da nave. E ele só foi descobrir dessa forma, né?
diminuindo a velocidade do som e percebendo isso, né? Então eu vejo isso, mais ou menos essa situação de nós espíritos, né? Dessa forma, nós estamos separados pelo nível de frequência. O nosso nível de frequência aqui no mundo físico é um, o nível de frequência no mundo astral é outro. Essa influência dos espíritos na nossa vida, né, ela pode ser classificada em positiva e negativa. A influência espiritual positiva, podemos colocar nessa categoria todas as influências de espíritos bons, dos propensos ao bem e daqueles que querem nos ajudar em nosso progresso espiritual. Como exemplo, podemos citar o nosso anjo guardião, né? O nosso anjo da guarda, que nos acompanha em toda a nossa existência, zelando por nós, pela nossa caminhada. E aqueles que são obreiros nos trabalhos espirituais. É o caso aqui hoje, né? Nós estamos dentro de um templo consagrado a uma religião e que é preparado, né? E permanentemente, né, é feito um trabalho aqui para que os espíritos bons possam aqui chegar e trabalhar para o nosso bem. É claro que isso demanda alguns requisitos, né? Então mais tarde eu vou voltar a esse ponto. Influência espiritual negativa. Aí eu tomei liberdade de classificar em culposas e dolosas. Culposas seriam aquelas influências dos espíritos ignorantes de sua situação no mundo espiritual, agindo sobre o encarnado sem intenção de prejudicá-lo. Por isso eu digo, né? O crime é culposo quando a gente não quer causar o resultado, mas por desídia, por imprudência, por imperícia, ele acaba causando o resultado, né? Às vezes de causar um dano físico à pessoa, até mesmo matá-la. Mas ele não queria isso, ele não planejou isso. Então nós temos uma pleiade de espíritos que convive o espaço, né? Que reparte o espaço conosco e que está nessa situação. Eles estão aqui, né? Perdidos, muitos morreram, não se deram conta, né? Tinham apegos, tinham vícios, tinham dificuldades, e eles acabam procurando se aproximar daquelas pessoas que estão vivendo a mesma situação, para que eles para servir para eles, né? De alguma forma atenuar aquele momento que eles estão passando. Eles estão perdidos, eles não sabem em qual situação eles estão. Muitos espíritos, por ainda não estarem plenamente conscientes de sua situação no mundo espiritual, inclusive alguns ainda julgando estarem vivos, acabam influenciando os encarnados, mesmo sem terem algum interesse específico em prejudicá-los. Ao se aproximarem dos que se encontram presos à matéria, sentem certo alívio, como se dividissem com eles suas dores e sofrimentos. Aí, vamos para a segunda classificação, né, dessa influência espiritual negativa, que seriam os que eu chamo de dolosos, né? O que é doloso, né? Crime doloso é quando a gente quer chegar a resultado. Ele faz tudo, ele planeja, ele age para alcançar o resultado criminoso, né? Ele quer matar uma pessoa, ele vai lá e vai tentar matar essa pessoa. Se ele não conseguir, já é um crime, uma tentativa. Então, nesse caso, dessa influência espiritual negativa dolosa, espíritos inferiores atuando deliberadamente sobre outro espírito, encarnado ou não, querendo prejudicá-lo de alguma forma. A doutrina espírita classifica, né, com formas mais comuns de influência negativa, a obsessão, a fascinação, a subjugação e possessão. Eu hoje vou falar um pouquinho só, porque é muito longo, sobre a obsessão. O que seria a obsessão? Que talvez seja a forma mais severa e mais prejudicial de influência negativa dos espíritos. Qualquer espírito, encarnado ou desencarnado, pode ter sobre nós. Chama-se obsessão a ação persistente que o espírito mal exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais.
Isto é um conceito do Kardec, lá na Gênese, página 347. A obsessão é uma espécie de enfermidade de ordem psíquica e emocional que consiste no constrangimento das atividades de um espírito em relação de outro. A influência maléfica de um espírito obsessor pode afetar a vida mental de uma pessoa, alterando suas emoções e raciocínios, chegando até mesmo a atingir seu corpo físico. A influência espiritual só é qualificada como obsessão quando se observa uma perturbação constante. Se a influência verificada é apenas esporádica, ela não se caracterizará como uma obsessão. Somente os espíritos maus e imperfeitos provocam obsessões, interferindo na vontade do indivíduo, fazendo com que ele tenha ações contrárias ao seu desejo natural. Um exemplo de obsessão e do que ela pode causar. Um fato narrado num artigo publicado em agosto de 1995 pelo jornal Estado de Minas, na coluna Um Dia no Mundo. Fantasma é o título. Abre aspas. Um assassino se suicidou em uma prisão do Cairo para escapar do fantasma de sua vítima, que vinha assombrá-lo todas as noites. Mohammad El-Kazaz, 30 anos, foi condenado a 15 anos de prisão por ter assassinado uma mulher após roubar seu dinheiro. Sozinho em sua cela, confessava aos carcereiros que ouvia a voz de sua vítima, chamando-o para a morte. Não suportando mais a tortura, improvisou uma corda com suas roupas e se enforcou nas grades da cela. Então vocês veem o que uma obsessão pode causar. É uma coisa muito séria. Um processo obsessivo pode levar a pessoa à morte, à demência mental, a ter doenças físicas diversas, né? a algum tipo de vício, viciação séria para a pessoa. Nos processos de desajuste considerados como provenientes de uma obsessão, quase sempre vamos encontrar sinais que podem caracterizar o fenômeno. Alguns sintomas: sonhos ruins, pesadelos frequentes, indução ao vício, mundanismo, instintos de agressividade além do normal, desejo de abandonar a vida social ou familiar, ideia de suicídio, ruídos estranhos à volta do paciente, frequente visão de vultos, impressão de ouvir vozes. É claro, né, gente, que nem sempre é. Nem sempre ter alguma coisa disso aqui significa que a pessoa está no processo obsessivo. Motivos que levam o espírito a praticar a obsessão. Primeiro deles, vingança, que um espírito leva a efeito procurando fazer justiça pelas próprias mãos. Pode acontecer, né, de um encarnado para um encarnado, mas na maioria das vezes isso acontece por questão de vidas passadas, né? Então nós temos um inimigo lá no astral que nos acha e resolve e a desforra. Vingar-se, gruda em nós e vai fazer tudo que ele puder na vida para nos prejudicar, para nos causar um dano, para nos matar, qualquer coisa que seja ruim. Desejo de fazer mal, mais um motivo pelo qual um espírito pode praticar a obsessão. Pois, como sofre, o obsessor deseja estender a terceiros o seu padecimento, sentindo um certo prazer em humilhar o obsidiado. Sentimento de inveja, de vez que o malfeitor não consegue ficar indiferente à prosperidade de um dado encarnado, então passa a hostilizar a vítima, valendo-se de um momento de fraqueza desta última. Causas que levam um encarnado a sofrer a obsessão. Interessante. Se o obsessor tem seus motivos, né, nós, os obsidiados, né, também tem os motivos para sofrer a obsessão. Por que a gente sofre a obsessão? A obsessão só se instala na mente do paciente quando o obsessor encontra fraquezas morais que possam ser exploradas.
são pontos fracos que naturalmente todos nós temos pela imperfeição que nos caracteriza. Deste modo, conclui-se que todos estão sujeitos à obsessão. Eu me lembrei de um conceitozinho que diz assim, os nossos inimigos vivem das nossas fraquezas. Essa é a coisa mais certa que existe. Se nós não tivermos, é como o nosso corpo físico, se o nosso sistema imunológico, né, baixa a guarda, vem as doenças. Rapidinho. Né, e podem até ser fatais. E a mesma coisa que acontece. Né? Quando nós temos uma vida que em determinado momento baixa a guarda para que esses espíritos que querem praticar o mal, né, cheguem perto da gente e ajam, eles vão agir e a gente vai ter problemas sérios. Basicamente por fraquezas morais. A obsessão tem 4 causas: as morais, as relativas ao passado, as contaminações e as anímicas. As causas morais. As obsessões de causas morais são aquelas provocadas pela má conduta do indivíduo na vida cotidiana. Ao andarmos de mal com a vida e com as pessoas, estaremos sintonizando nossos pensamentos com os espíritos inferiores e atraindo-os para perto de nós. Desse intercâmbio de influências poderá nascer uma obsessão. Vícios mundanos, como o cigarro, a bebida em excesso, o cultivo do orgulho, do egoísmo, da maledicência, da violência, da avareza, da sensualidade doentia, da luxúria, poderão ligar-nos a entidades espirituais infelizes que, mesmo desencarnadas, não se desapegaram dos prazeres materiais. E aqui eu volto ao início, gente, a questão da frequência. Me parece uma coisa simples de entender. Se a nossa frequência se aproxima da frequência desses espíritos que procuram fazer o mal, eles vão nos achar. E se a nossa guarda estiver baixa, eles vão nos causar mal. Ou nós vamos ser até agentes do mal induzidos por esses espíritos. Então, de novo a questão da frequência. Se nós estamos num momento da nossa vida vibrando numa frequência que não é legal, numa frequência baixa, de vício, de briga, de ódio. E, na verdade, eu tenho a nítida impressão que eu não precisava estar dizendo para vocês, porque eu acho que todo mundo sabe disso. Né? Quem é que não sabe? E eu já vi você assim, ó, de coisas ruins não podem nascer coisas boas. Então, no fundo, todos nós sabemos. Quando nós estamos passando por uma coisa ruim, nós sabemos, nós vamos atrair alguma coisa ruim. Todos nós sabemos. E o contrário é verdadeiro. Existem momentos que a gente está bem, que a gente até não entende que coisas boas estão acontecendo. Então, isso não pode estar acontecendo comigo, eu não mereço, né? Aquela velha coisa da culpa. Mas acontece também dos dois polos. Então, dá para dizer, sem medo de errar, que a influência espiritual positiva ou negativa depende basicamente de nós. E nós também sabemos isso. Só que na vida, saber das coisas é parte, né? É tomar consciência das coisas, né? Nós sabemos que determinada coisa é assim. Outra coisa é nós partirmos a segunda etapa, que é mudar o que precisa mudar, mas se a gente não quer passar por aquelas situações. E aí que o bicho pega. É aquelas coisas do dia a dia, da família, do trânsito, do trabalho, que todo mundo na casa tem que saber. Mas ninguém, na prática, gosta de botar a mão no respeito. Né? O que a gente prefere, mais das vezes, que os outros resolvam as coisas. É a coisa mais fácil, né? A gente paga, a gente pede, né? A gente troca, mas meter a mão na cumbuca mesmo é para poucos. E eu não estou me excluindo disso, gente. Eu sou tranquilo uma dessas pessoas.
Esses espíritos ligam-se aos vivos para satisfazerem seus desejos primitivos, tratando as pessoas como se fossem a extensão de seus interesses no plano material. Aí nós temos outro tipo de causa, né? Que é essas ligações que a gente tem com o passado, né? De coisas que a gente deixou pendente, né? Não resolveu, teve um inimigo e não conseguiu resolver isso naquela existência, e aí aquilo vai para outra, e às vezes um está encarnado, outro está vivo, e troca essa coisa, né? A gente tem na literatura espírita, isso está minado de exemplos disso, né? Por isso que dizem, né, gente? Uma coisa muito sábia é a gente partir dessa vida sem limites. As contaminações, que são o quê? Contaminações obsessivas, geralmente acontecem quando uma pessoa frequenta ou simplesmente passa por ambientes onde predomina a influência de espíritos inferiores, espíritos atrasados ligados ao lugar onde a pessoa frequentou ou visitou, envolve-se na sua vida mental, prejudicando. Ocorrem também situações em que as irradiações magnéticas vindas desses ambientes causam-lhe transtornos fluídicos. A gravidade dos casos estará na razão direta da sintonia que os espíritos inferiores estabelecerem com os pacientes. Causa anímica ou auto-obsessão, que também existe, né? Existem quantas pessoas que estão numa situação na sua vida que de sofrimento e estão curtindo aquele sofrimento, não querem sair daquele sofrimento, entram numa situação que de uma forma perversa lhes dá prazer. As obsessões anímicas são causadas por uma influência mórbida residente na mente do próprio paciente. Por causa de vícios de comportamento, ele cultiva de forma doentia pensamentos que causam desequilíbrio em sua área emocional. Qual é a fórmula infalível para não se sofrer obsessão por parte dos espíritos maus? O que a gente pode fazer para não sofrer, não estar sujeito a essas obsessões? Resposta dos espíritos: aproxime-se dos bons espíritos. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu me aproximo dos bons espíritos? Conscientização, dar-se conta da situação. É entender, por isso que eu perguntei, quem é que leu o livro dos Espíritos? Existe um capítulo inteiro sobre isso no livro dos Espíritos, só no livro dos Espíritos, né? Fora todo o resto da literatura da Allan Kardec, toda a literatura espírita que vem, né, com o Chico Xavier, que é fundamental para a gente entender essa relação dos espíritos conosco, dos espíritos desencarnados conosco, encarnados, né? Então, gente, quem frequenta casas espíritas, casas de umbanda, espiritualista, tem o dever de ler esses livros, que é para ter consciência do que pode ou não estar acontecendo, do que ele está fazendo ou não, e o que isso pode causar. Isso é conscientização, é dar-se conta. Aí tu lê e começa a ver, pô, mas peraí, na minha vida está acontecendo essas coisas aqui, e é por isso. E aí o que pode fazer? Te reeducar, né? Buscar a mudança dos hábitos, que é a parte mais fácil, né? Estou brincando, é a parte mais difícil. Evangelização. Qual é o melhor exemplo, né, para a gente seguir? É só ler o Evangelho de Jesus Cristo, está lá. Feijão com arroz, simples, está lá. Fluidoterapia, ou seja, tratamento espiritual de apoio, que é, por exemplo, que essa casa faz, né? Pode ocorrer, eu acho que não é o caso, mas pode ocorrer, por exemplo, de ter muitos obsessores aqui hoje nos acompanhando, e eles vão ser, de alguma forma, né, tratados aqui na casa, né? Então nós estamos aqui fazendo um tratamento, estou procurando ajuda. E uma outra coisa que é inafastável, que é o tratamento médico. Primeira coisa, nós estamos com uma doença ou com algum problema, né, até mental, nós temos que procurar tratamento médico. Isso é básico. Básico. O tratamento espiritual não substitui o tratamento médico.
Eles coexistem e devem compartilhar, né, aquele ferramental que a gente tem à disposição, que a gente deve usar. Não abandonem tratamento médico sob hipótese alguma. Os casos em que o processo obsessivo apresentar-se com grave comprometimento psíquico, o paciente deverá receber a assistência de um profissional habilitado que lhe despenderá os cuidados necessários. É importante enfatizar que não podemos interferir nas prescrições médicas, tampouco suspender medicamentos por conta própria. Agora, eu vou voltar àquele ponto que eu disse para vocês que eu ia voltar. Que é a questão, né, da influência espiritual positiva. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos procurando uma influência espiritual positiva. É verdade, não é? É, né? Pois bem, o ponto que eu queria chegar é esse, gente. Sexta-feira passada, uma pessoa entrou e foi falar com a nossa irmã Alice, que está lá no portão, e perguntou para ela se ela podia fumar. Aí a Alice, obviamente, disse que não pode. Aí ela disse assim, mas que ruindade. Então, assim, gente, ó, isso aqui que eu li é quase nada, né? Vocês podem e devem se instruir a respeito do que os espíritos que querem o mal podem fazer. Nós que estamos aqui dentro, todo esse pessoal que está aqui, ó, né, tem a obrigação de zelar para que esse ambiente aqui seja propício para que os bons espíritos que têm alta dificuldade de baixar na vibração que nós estamos, para que nós preparamos o ambiente, nós temos pontos vibrados, nós temos elementos, né? Nós temos pontos, nós estamos armados de um ritual, né, todo focado para isso, para que os nossos guias, os nossos protetores consigam baixar a vibração para eles, que não é fácil, e vir aqui fazer o bem. Fazer o bem para nós. E aí, muitas vezes nós não temos a consciência do que nós fazemos aqui, enquanto estamos aguardando, está atrapalhando isso. Então, é em função disso, para não acontecer do trabalho, que o grande objetivo seja alcançado, que nós estamos aqui e somos ruins. Vocês perdoem, nós vamos continuar sendo ruins aqui. Se, de alguma forma, alguém aqui for fazer alguma coisa que é tido como acaso, como alguma coisa que prejudica o trabalho da noite, nós vamos ser ruins. Vocês nos perdoem, essa é a nossa obrigação. E acho que seria justo, da parte de todo mundo, dividir as responsabilidades. E como não é justo que as pessoas tenham responsabilidades sem ter consciência do porquê daquilo, é que eu disse para vocês, procurem ler um pouquinho. É básico. Aqui eu tenho um livro dos Espíritos ali, por exemplo, à venda por R$9. Leiam os livros básicos do Kardec, leiam os livros lá, principalmente daquela série inicial do Chico, né? Com o André Luiz. Tem um que eu li, que eu achei muito interessante, que ele passa por situações assim, que mostra em trabalhos o que está acontecendo, dos próprios médiuns estarem acompanhados de obsessores. É uma coisa muito séria, gente. Então, assim, ó, vamos se instruir, vamos dividir as responsabilidades. Ninguém é criança. Não é justo que só uns tenham as obrigações. Todos nós estamos aqui compartilhando o mesmo espaço, buscando os mesmos objetivos, né? E temos as mesmas obrigações. E vou dar uma sugestão que eu ouvi numa palestra. A melhor coisa que a gente faz na vida é servir. O maior servidor que existe é Deus. Tudo no universo é colocado à nossa disposição. Ele nos serve. Nós tivemos ontem a morte de uma pessoa, né, que serviu aos outros. Ficou 27 anos preso, teve a grandeza de sair da prisão e não querer vingança. Então, assim, ó, exemplos para nós
não faltam. Vamos ser gente grande, né, e vamos começar a trabalhar mesmo, dividir as responsabilidades. Ok, gente? Obrigado pela atenção de vocês.